Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Um seminário discute hoje as perspectivas das políticas públicas para a valorização do patrimônio histórico e cultural. O evento é promovido pelo curso de História da Univale, em parceria com a Fundação Genésio Miranda Lins, e vai acontecer a partir das 19h30. Por isso eu converso aqui no estúdio com o professor Francisco Brown, coordenador do curso de História aqui da Univale. Obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Sempre é bom discutir, o patrimônio histórico, cultural e artístico do lugar, né? Por que vocês resolveram fazer esse seminário para essa discussão e também nesse foco de políticas públicas? Exatamente porque, por exemplo, patrimônio hoje ele tem uma amplitude bastante grande, né? Então, assim, nós estamos habituados a falar de patrimônio arquitetônico, né? Os casarões, as casas, as igrejas, fortalezas e etc. Mas, para além disso, existe um patrimônio que é imaterial e esse patrimônio é memória. Então, por que pensar políticas públicas? Para pensar exatamente quais políticas nós estamos desenvolvendo e podemos desenvolver, para pensar esse tipo de patrimônio, sobretudo o patrimônio imaterial, que tem um vínculo grande com quem? Com a educação, com as escolas, que são os espaços de manutenção também desse patrimônio. Porque se as crianças não tiverem contato com esse patrimônio, não tiverem conhecimento dessa história, dessa cultura, há sempre o risco de se perder uma memória. E quando você perde uma memória, você perde um laço com uma identidade do lugar, com uma identidade da cidade, da região, dessa cultura, não é? Então, a ideia é trazer esse debate hoje no seminário, né? Professora, o patrimônio imaterial, ele cada dia mais está sendo requisitado, pelas pessoas que trabalham com cultura e, como o professor falou, com educação. Na realidade, são heranças que podem ser preservadas também e que está dentro dessa questão do patrimônio histórico e cultural. Exato, Então, assim, uma dança, uma música, qualquer tipo de manifestação nesse sentido, ela é um patrimônio imaterial e, conforme a relevância para a comunidade, ela pode se transformar em patrimônio imaterial, Então, essa importância, porque ela tem um significado para a comunidade, que pode ser a cidade, mas pode ser um bairro da cidade, Não obrigatoriamente tem que ser para a cidade inteira, mas ela pode muitas vezes ser significativa para aquela comunidade, para aquele bairro, Por isso também a importância do diálogo com as escolas também, para se desenvolver essa condição da manutenção, de uma cultura do local, Hoje as políticas públicas estão mais próximas dessa questão, professor? Se nós formos fazer um comparativo com décadas anteriores, sim, Mas ainda é um processo muito incipiente, muito no início, vamos dizer assim, Porque ainda a condição da memória, e até mesmo, por exemplo, dos museus, não mais como um lugar que você vai guardar peças antigas, mas um lugar de diálogo com a comunidade, isso está sendo ressignificado, Aqui em Itajaí, por exemplo, com a última reforma do Museu Histórico, foi feita uma ressignificação desse espaço. Então, você entra no museu, você encontra peças que são da festa de Nossa Senhora do Rosário, você tem vídeo mostrando essas manifestações, vídeos mostrando a condição da pesca na cidade. Então, isso são o quê? Isso são elementos do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial, Porque a pesca também entra nesse processo. É um patrimônio material para a cidade, mas, sobretudo, também um patrimônio imaterial. Por quê? Porque existe uma memória da pesca na cidade, relacionada a toda a atividade que, a princípio, a gente vê como comercial, mas tem toda uma memória também da pesca, de como se pescava há 50 anos atrás, como se pesca hoje, a vida, a cultura desse homem ligado à pesca. Então, tem todos esses aspectos que transitam, nesses elementos. Então, hoje nós temos um potencial muito maior de explorar essa memória e história do local, sobretudo para pensar e repensar a identidade e a cultura da cidade, por exemplo. Hoje a gente vê assim, que os museus, na realidade,
eles se tornaram um grande centro de estudo e pesquisa, né, professor? Exatamente. A gente vê aqui o museu oceanográfico da Univale, lá em Balneário Piçás, que fala exatamente o que o senhor falou. Tem lá mostrando a pesca da baleia, como era antigamente. Então faz a gente repensar, fazer aquela releitura de preservação hoje, na realidade, né? E aí tem um aspecto importante nesse sentido, né? Como o Museu Oceanográfico, por exemplo. Então, nós temos uma peça lá, mas a peça, ela tem lá a sua catalogação, mas aquela peça também, o que se faz? Se faz toda uma pesquisa, um levantamento histórico daquela peça, né? Então, o que se tem junto àquela peça, né? Se tem todo um histórico daquela peça, quer dizer, toda a história que advém daquela peça, né? Então, isso é a condição da pesquisa, né? Então, o museu também é além de um espaço onde as pessoas possam ir para conhecer a história do lugar, né? Ou da região, mas é também um espaço de pesquisa. Então, isso é um elemento importante também, que é importante a comunidade saber que o museu também é um espaço de pesquisa, né? Se faz pesquisa para se levantar esses aspectos e se conhecer cada vez mais a história, né, e a cultura do lugar correspondente ao museu, né? Então, o Museu Oceanográfico tem também essa característica, né? Essa reforma aí do Museu Histórico de Itajaí também foi bem interessante, trouxe essa característica como o professor falou, né, professor? Na realidade, é um patrimônio arquitetônico também, o Palácio Marcos Conder, né? Que culmina aí com o museu, né? E aí, porque junto com a reforma do museu também o prédio foi reformado também, né? Então daí essa característica de você preservar as características históricas do lugar, né? Implementar a pesquisa, inclusive na construção do anexo ali, que é uma parte nova, uma parte moderna ali, foi feita uma escavação também ali, né? Então o arqueólogo trabalhou ali na escavação quando começaram a fazer a construção. Então também foram levantadas peças ali, peças de cerâmica que foram, né, depositadas ali na época, então cerâmica inglesa. Então toda essa pesquisa, né? Então assim, a gente localiza, por exemplo, numa escavação, uma cerâmica inglesa, tem toda uma história, né, de uma família que importou essa peça no final do século XIX ou início do XX em Itajaí. Então isso traz elementos, né? Não só de uma história do que se consumia, mas como que se comia e o que se usava, né? Que tipo de louça, de onde vinha essa louça, inclusive. Então, toda uma possibilidade de análise, né? De análise de comportamento das famílias também em Itajaí e região a partir dessas peças, né? Então, essas peças, elas têm uma história e nos contam uma história, né? Uma história que está relacionada à vida dessas pessoas, né? Aí surgem esses resgates na realidade, né, professor? Exato, porque aí a gente consegue entender como essas pessoas viviam, né? E aí é onde entra a memória, porque daí nós estamos falando de vida. Que às vezes tem essa representação, a história estuda aquilo que passou, não, ela estuda aquilo que está acontecendo, aquilo que foi vivido no passado, né? A gente fala de vida na realidade. E é interessante essa preocupação mesmo da preservação da memória. Eu lembro que quando a BR-101 estava sendo duplicada, houve também escavações, né? Isso. E encontraram vários sambaquis, que eram cemitérios, e pôde-se ter um estudo dos primeiros habitantes aqui da região. Então isso é interessante de ter, assim, os historiadores com o poder público poder dar esse serviço também, né? Exatamente, porque numa escavação assim, o que se consegue identificar? Como que há 3.500 anos atrás, ou 5.000 anos, né, as pessoas aqui do litoral norte de Santa Catarina viviam, né, como viviam, o que comiam, e a gente consegue daí identificar, né, pelos sambaquis, o tipo de cultura alimentar que essas pessoas tinham, se alimentavam do quê? Que tipo de peixe, né, que tipo de molusco. Então, toda uma variedade de vida e de relação social, né? Porque até nos sepultamentos, né, a forma como eles sepultavam os mortos, em que posição, que tipo de ritual se fazia. Então, tudo isso é possível, né, não só com a 101, como também nos trabalhos da 470 também foram feitos também trabalhos de arqueologia de salvamento, né? A gente chama de arqueologia de salvamento que você tem que tirar do lugar porque tem que passar uma rodovia, né? Então, também foram feitos trabalhos nesse sentido. E a região aqui de Navegantes até Ilhota,
você tinha 5.000 anos atrás pessoas vivendo na região, né? Então, o interessante é a gente saber como essas pessoas estavam vivendo naquele momento, né? E como geograficamente também isso era diferente. Porque até para quem nos assiste é interessante saber, porque até praticamente a região de Ilhota você tinha um estuário, quer dizer, os peixes iam até ali, quer dizer, o litoral era maior, né? Era maior. A água ia mais longe. Essa região que a gente está hoje aqui de Itajaí, aqui da Univale, isso aqui há 5.000 anos atrás estava coberto por água, né? Nossa. Então é muito interessante esse processo, né? Professor, hoje como é que uma pessoa ou uma instituição pode requerer aí para que algo seja um bem imaterial? Por exemplo, lá a Associação de Bois de Mamão lá de Florianópolis fez um requerimento e talvez em agosto o boi de mamão se torne patrimônio imaterial do município de Florianópolis, assim como o terno de reis também. Hoje, como é que a pessoa ou a instituição faz para requerer e a importância disso para o futuro? Bom, vamos começar com a importância, porque cada vez mais a gente observa que é necessário, né, até pela vocação turística, por exemplo, que o litoral norte catarinense tem, todo o litoral catarinense tem, né, com o turismo. E aí como é que você vai fazer turismo sem que a pessoa que chega aqui conheça um pouco da cultura do lugar, da história, né, quais são os pratos típicos da região, como é que eles surgiram, como é que foi a construção disso, né? Então, a história ela é importante nesse sentido, né? Então, trabalhar essa cultura, trabalhar essa identidade, essa memória, né, e esses patrimônios são fundamentais para se pensar o próprio desenvolvimento da região, né? Porque às vezes uma empresa vai se instalar numa cidade, ela precisa saber qual é a história dessa cidade, até porque ela vai se relacionar com uma comunidade, ela precisa saber dessa cultura. Então, isso é fundamental, sobretudo hoje para o futuro, né? Se a gente for pensar o futuro também, isso é fundamental. E um órgão que trabalha nessa perspectiva é o IPHAN, né? O IPHAN é que faz todo o levantamento, né? E os processos, quando de solicitação de patrimônio arquitetônico, patrimônio imaterial, etc., passa pelo IPHAN, né? Inclusive o IPHAN hoje também participa com a gente, né? O IPHAN de Florianópolis vem também participar com a gente no evento. Então, é esse espaço, né? O IPHAN que vai dar esse título de patrimônio imaterial para determinada manifestação que ocorra numa cidade ou região, mas isso sempre partindo pelos órgãos municipais, né? Então, primeiramente, o município, no nosso caso aqui, a Fundação Genésio, a Fundação Cultural é que, né, tem o caminho para fazer esse levantamento a princípio e depois encaminhando ao IPHAN para formalizar essa solicitação, né? Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor Francisco Brau, que é o coordenador aqui do curso de História da Univale, sobre esse evento hoje lá no Museu Histórico, né, professor? É isso? Isso mesmo. Lá no Museu Histórico, a partir das 19h30, que é a Memória e Identidade do Patrimônio Histórico, inclusive com a participação do IPHAN lá de Florianópolis. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é história, especificamente o patrimônio histórico e arquitetônico. Hoje vai haver aqui no Museu Histórico da Univale, no Museu Histórico, aliás, de Itajaí, o seminário aí de Memória e Identidade, promovido pelo curso de História da Univale, em parceria com a Fundação Genésio Miranda Lins e também com o IPHAN de Florianópolis. Eles vão discutir nesse seminário todas essas questões, inclusive sobre as perspectivas das políticas públicas para a valorização do patrimônio histórico e cultural da região e da cidade. Professor, a gente falou um pouquinho aí sobre patrimônios, bens imateriais e tudo mais, e a gente vê nessa perspectiva que as cidades podem lucrar com isso também na questão do turismo, né? Bombinhas tem um projeto aí de transformar a pesca da tainha, já transformou. É uma lei municipal que é patrimônio imaterial, está tentando que seja patrimônio estadual e está tentando trazer turistas para essa época, né?
inclusive formando jovens lá numa escola como agentes de turismo para serem guias, né? O município ganha com isso também, né, professor? Ganha porque, até se a gente for observar, né, Maria, veja o seguinte, né, como é que a Europa funciona, né? Se você vai para a França, você vai para ver o quê? Sobretudo museus, né? O Louvre. Conhecer lugares históricos, fortalezas medievais, etc. Você vai para a Itália, a mesma coisa, conhecer o legado do Império Romano, né? Então, ir a Pompeia, né? Então, o que eles usam? Eles usam a Grécia, a mesma coisa. O PIB da Grécia depende do turismo, na realidade. Então, quando a crise na Grécia, a Europa em crise econômica, o turismo baixou na Grécia, porque vive do turismo. Então, é uma outra relação com a história nesse sentido, né? Nós estamos despertando agora para essa condição. Então, o que faz o município de Bombinha, por exemplo, né, colocando a tainha como patrimônio material e tentando gerar para o período do inverno, por exemplo, um fluxo de turistas para conhecerem a pesca da tainha, entenderem esse processo, quer dizer, é uma iniciativa interessante, porque você recupera uma questão que é da memória, né? E é muito interessante na história da região, porque aqui o inverno, quando chega, a primeira coisa que a gente fala, vai dar tainha. Então, né, um fenômeno natural que já nos avisa que o inverno chegou. E isso está na memória, isso está na cultura, né? É gastronomia de inverno, comer tainha recheada, tainha frita, enfim, né? É essa condição. Então, aproveitar os elementos da história da região e da cultura e agregar isso como potencial turístico e econômico para a região, né? E a história, ela tem uma relação muito forte com essa condição, né? Se você trabalhar os patrimônios materiais também como elemento turístico, como elemento formador da região, isso atrai com certeza o turista, né? E aí a história é importante para contar essa narrativa, né? Como foi o nascimento da cidade, como que ela se construiu, como que ela tem essas características, né? E aí sim, né, trazer o turista para conhecer os museus, né? Criar esses roteiros, né? Itajaí tem um potencial muito grande nesse sentido, né? Pois é, eu vejo que Itajaí tem um potencial muito grande. Ali no desembarque dos navios de cruzeiro, Exatamente. já é um centro histórico, começa com a igrejinha ali, Sim. né? E tem todo aquele corredor ali. A própria biblioteca pública é um patrimônio histórico também, né? É um patrimônio, né? Então, ali para quem desembarca dos navios, né? É um potencial muito grande, porque exatamente onde eles desembarcam ali, né? É onde a cidade de Itajaí nasce ali. Né? Ali onde está a igrejinha. É o marco zero, né? É o marco zero, porque o que é hoje a rua Pedro Ferreira e Lauro Miller, né? E a rua Hercílio Luz, a cidade nasce ali. Então, a cidade nasce como um T, né? A rua Lauro Miller, Pedro Ferreira e Hercílio Luz. Então, a partir dali é que a malha urbana de Itajaí ela começa a se desenvolver. Tanto que a biblioteca pública é a antiga fábrica da Renault, né? E a Renault Tecidos, né? Vamos achar que é automóvel, mas é Renault Tecidos. De Brusque, né? E de Brusque, que ela abre a fábrica ali na década de 1920 e juntamente com isso nasce o bairro da Vila Operária, porque o bairro da Vila é bairro da Vila Operária Pereira Belo. Então ela nasce ali, inclusive as casinhas da fábrica estão ali perto, né? Elas ainda estão aquelas ali. casinhas cinzas que Sim, são as casinhas preservadas. cinzas ali, elas são as casas que foram feitas para os operários da fábrica de tecido da Renault. Olha, uma curiosidade, porque Então, muita gente passa, inclusive né? eu passei assim, por que essas casinhas são todas iguais? Exatamente. Elas são tombadas porque o pessoal faz questão de Eu não sei manter a dizer cor, com, né, na realidade. Eu não sei dizer com precisão se elas são tombadas ou se o proprietário é único ali e já uniformizou, né? Uniformizou. Porque ali, pelo que eu observei, são casas de aluguel hoje, né? Sim, sim. Então, mas ali são as casinhas da fábrica da Renault, né? Então, quer dizer, a Vila Operária nasceu praticamente da fábrica da Renault, né? Então, você tem uma história muito interessante que tu pode falar da cidade desde o seu início, né? E dá para mostrar todo o desenvolvimento da cidade, então daria um roteiro muito interessante, né? Até mesmo com caminhada, né? Porque você conhece ali a igrejinha onde nasceu a cidade. Aí você vai ao mercado público, que é de 1917, então toda essa relação do comércio regional, né? Porque ali em 17 o que aconteceu? Era o comércio regional, né? Era São Francisco, Itajaí, Florianópolis, Laguna, né?
E essas cidades do litoral ligando às cidades, ao comércio colonial das colônias, né? Sobretudo Blumenau, Brusque. Então, essa ligação, né? E com a capital, o Rio de Janeiro. Com a capital e depois, inclusive, aí com o Rio de Janeiro, né? Porque daí o comércio portuário de pequena cabotagem fazia todo esse processo, né? Também de passageiros. Então, é todo esse movimento, né? Que saía pela Companhia EPIC de Florianópolis, de São Francisco de Laguna, passavam por Itajaí, aí aqui em Itajaí eles embarcavam na Companhia Fluvial de Blumenau e seguiam viagem até Blumenau de barco. Então, né, toda essa história que dá para recuperar, né, a partir do centro da cidade, por exemplo, né? E aí dá para construir outros roteiros, né, o roteiro rural em Itajaí também. Então, o potencial para se explorar a história da cidade e o turismo, o potencial é muito grande, né? É muito grande. Só para a gente ter uma ideia, né, o bairro de Cabeçudas até a década de 1920, por exemplo, ele não era parte do perímetro urbano. Na década de 20, só que Cabeçudas veio a ser perímetro urbano e coincide também com o momento que as praias se tornam espaços de sociabilidade, de diversão, que até então não era, né? Não era, né? O Rio de Janeiro tem essa história bem demarcada, né? Que é a construção em Copacabana do Copacabana Palace, em 23, né? Onde a foto do Copacabana é a foto dele e um vazio, né? Então, por quê? Porque a década de 20 no Brasil é o momento que a praia se torna um espaço de sociabilidade, né? E é o período que Cabeçudas vem a ser perímetro urbano. Então tem toda essa história, toda essa historicidade da cidade a se explorar com os turistas que pouco se conhece, às vezes nem conhecem porque eles embarcam, olham um pouco o comércio no centro da cidade e dispersam, né? Exatamente, então, e é uma riqueza muito grande. Tem uma riqueza trás, né? muito grande nesse sentido a ser explorada ainda, né? A gente vê que, por exemplo, tem fotos ali que a Rua Lauro Miller era a avenida da praia, né? E Isso. as pessoas davam as costas, as casas eram construídas de costas para o mar, né? Exatamente. Porque não havia tanto esse interesse de... Porque assim, né, para quem não sabe, por exemplo, o que é hoje a Beira-Rio era a Praia da Fazenda. Ali era uma praia, né? Daí quando da construção dos moles na década de 1920, a praia, né, ela se perdeu, né? Mas era a Praia da Fazenda. Inclusive no arquivo histórico a gente encontra fotos de navio encalhados ali, né? A onda batendo no costado do navio, né? Então a Lauro Miller, ela ia até onde hoje é ali né? A BRF, por ali. Não, ali já era a Rua da Praia. Rua da Praia. A Lauro Miller ia até ali, onde hoje tem a Locasa ali, né, imobiliária. Sim. Até ali. Até ali era a Rua Lauro Miller. Dali até onde hoje é a Beira-Rio, daí era a Rua da Praia. Ela tinha essa divisão. Hoje divisão. Hoje é tudo Lauro Miller, né? E até para quem nos assiste é interessante saber, porque assim, o Itajaí também, quando do aparecimento da República, várias ruas mudam de nome, né? Elas ganham nome republicanos, porque a Rua Pedro Ferreira, ela se chamava Rua do Comércio, né? Que Pedro Ferreira era um médico baiano, né, negro, que se estabelece em Itajaí, mas ele vai ser, no caso de Itajaí, um dos fundadores do Partido Republicano aqui, junto com Lauro Miller, né? E a Rua Lauro Miller chamava Conde Di, que era o marido da Princesa Isabel. Né? Aí com a República muda de nome, né? A Rua Felipe Schmidt, que é primo do Lauro, também um republicano, né? Se chamava Rua da Vitória, que era em homenagem à vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Então, vários municípios são assim pelo Brasil afora, né, professor? Exatamente. Paraty também há uma confusão bastante grande, porque mudaram os nomes, mas é o que existia antigamente, Rua do Ferreiro, Rua do Comércio, né? Exatamente. Agora viraram apelidos essas ruas, né? Exatamente. Até a prefeitura colocou, né, nas placas ali da Hercílio Luz, né, Rua da Matriz, né, o nome que se tinha antes, né? Porque a Hercílio Luz era a Rua da Matriz, né? Então, com a República, ela ganha o nome do republicano Hercílio Luz. Então, é esse processo. E isso é interessante, porque tudo isso também é parte do patrimônio e da história que a cidade, né, carrega consigo, né? Sim. Então, esses momentos históricos, ela tem uma inscrição, né? Isso está escrito nas ruas da cidade hoje, né? Então, hoje a discussão
Vai ser exatamente sobre isso, professor, memória e identidade. Essa memória e a identidade que se constrói nas cidades, né? No nosso caso aqui, Itajaí. E os alunos também do curso participam também? Participam também, né? Os alunos hoje, né, também algumas turmas vão para lá, vão ter aula no museu hoje, né? Então, a gente tem essa parceria com o Museu Histórico também, algumas aulas nossas se desenvolvem dentro do museu, né? Ontem, inclusive, isso aconteceu na disciplina do estágio supervisionado, eles tiveram aula no museu ontem. A gente até brinca, né? Uma noite no museu. Então, o museu abre à noite para a aula, né? Porque daí nós somos parceiros nesse processo que são as ações educativas no museu, né? Então, a gente faz aula lá, o Arquivo Histórico também, a gente tem essa parceria, né? Então, o museu hoje tem essa característica, né? De trazer também as escolas para o museu. Por isso, o nosso estágio acontecendo lá, porque os nossos futuros professores já, né, já estão sendo preparados para trazer as turmas deles ao museu e como que eu conduzo uma aula dentro do museu. Então, a importância dos museus nesse sentido, né, é outra caminhada, né? Trazer as escolas, trazer as crianças, né, ter essa prática de visitar o museu como um espaço de pesquisa, um espaço de memória da cidade, né? Tá certo, professor. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado pelos esclarecimentos também. E sucesso lá, então, 19h30, lá no Museu Histórico de Itajaí, né? Obrigado. Obrigado, professor. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.